Ok, então estamos de volta aqui para a nossa 11ª aula da disciplina Direito Administrativo. Nessa aula iniciaremos o estudo dos agentes públicos. Haverá outras aulas também sobre agente público, essa é a primeira, e nessa primeira trataremos das questões introdutórias referente aos agentes públicos. Vamos para a nossa tela? Então nós temos aqui aula 11, agentes públicos, parte 1, e o primeiro tema que nós temos é a classificação dos agentes públicos. Muita gente é agente público. Você tem aqui como agente público desde alguém que trabalha num banco estatal, esse é agente público, alguém que tem a titularidade de um cartório, né? Pode ser um cartório de registro, de notas, há um deputado federal, é agente público, há outras pessoas também, é realmente uma gama de pessoas muito grande. E é por isso que nós temos aí uma classificação que ordena exatamente essas pessoas todas. Então, dentro da classificação de agente público, é o nosso item 1, nós temos aqui, em primeiro lugar, os agentes políticos. O que são agentes políticos? São os titulares de cargos estruturais à organização política do país. Titulares de cargos estruturais à organização política do país. Deixa eu conversar com você um pouco. Então, agente político é aquele que tem um cargo diferenciado. Tá? É um cargo que normalmente vem regulamentado na própria Constituição Federal. É cargo estrutural na organização política, não é simplesmente na organização administrativa, na organização política de um país. Então, quem que é agente político para a sua prova? Em primeiro lugar, os chefes do executivo são agentes políticos, presidente da República, governador, prefeito, né, são agentes políticos. Os ministros, porque a primeiro escalão também é agente político, ministros de Estado, secretários estaduais e secretários municipais são agentes políticos. Os membros do Legislativo, e por membros a gente quer dizer o quê? Vereador, deputado estadual e federal e senador, e também os juízes e membros do Ministério Público. Repare, eles são agentes políticos nessa classificação que indica agente político como aquele que tem cargo estrutural na organização política do país. Não é naquele sentido pobre da palavra política, né? Mais pejorativo, inclusive, não é nesse sentido, não. Eles são agentes políticos, dada a relevância dos cargos que ele tem. Também é agente político aqueles que são membros dos tribunais de contas. Os conselheiros e os ministros dos tribunais de contas também são agentes políticos. Voltando para a tela, nós temos aqui a segunda espécie, que são os agentes administrativos. São aqueles que mantêm relação de trabalho profissional, não eventual, ou seja, vão lá todo dia, né? Não eventual, e com subordinação. São os que mantêm relação de trabalho profissional, não eventual e com subordinação. Vem cá um pouquinho. Olha só, aqui está a grande gama de agentes públicos. É o segundo escalão em diante, tá? Então nós temos aqui os procuradores, nós temos aqui os delegados, os professores, os médicos, quem trabalha numa empresa estatal também está aqui. São os agentes administrativos. Eles têm uma relação profissional, eles entram para ficar, têm uma carreira, não eventual, ou seja, eles estão o tempo todo indo, participando, né? Diferente de quem tem um mandato, né? Que tem lá só um período de tempo e pode ser que não seja reeleito, e tem subordinação. São cargos que estão abaixo dos cargos dos agentes políticos, os cargos dos agentes administrativos. Então abrange gente que trabalha nas pessoas de direito público e também pessoas que trabalham nas pessoas de direito privado estatais. Voltando para a tela, nós temos agora, nas letras C, D e E, os particulares que colaboram com a administração. Tá? Tem uma parte da doutrina que vai dizer que C, D e E são particulares que colaboram com a administração pública. Então, na letra C, em primeiro lugar, nós temos os agentes honoríficos. Olha o nome, honoríficos. Lembra a honra, né? São os convocados para prestar serviço transitório ao Estado em razão de sua honorabilidade. Por isso, honorífico. São os convocados para prestar serviço transitório ao Estado em razão de sua honorabilidade. Vem cá um pouquinho. Olha como é que funciona. Quando você é chamado para ajudar o poder público numa situação bem eventual
e você é chamado para o fazer porque você tem uma boa reputação, tá? Isso vai fazer de modo bem esporádico, colaborar com o poder público, você vai ser um agente honorífico. Os dois exemplos que caem na sua prova é o exemplo daquele que é mesário na justiça eleitoral. Então você vai lá participar de uma eleição, você é mesário, você foi chamado em razão da sua boa reputação. Tem uma lista de pessoas e o juiz vai chamar você, tá? Ainda que a pessoa não tenha uma boa reputação, presume-se que é assim que acontece. E também, além dos mesários, os jurados que vão participar do tribunal do júri. Eles também são chamados nessa condição, convocados para prestar um serviço bem transitório ao Estado. Não recebem, tá? Você fica lá, você é mesário nas eleições ou jurado no tribunal de júri. Você não no máximo um lanche, né? Pode ser que um lanchezinho você receba, mas não tem remuneração. É uma situação bem transitória mesmo. Os agentes honoríficos são esses que a gente acabou de falar. Voltando aqui para a tela, nós temos na letra D os agentes delegados, tá? Eles têm uma delegação de serviço público. São os que recebem delegação para agir em nome próprio e por conta e risco. Eles têm uma delegação de um serviço estatal. Exemplo bem interessante aqui é o exemplo dos notários e dos registradores. Então, nós temos tabelião e nós temos registradores, o, entre aspas, dono do cartório, que dono de cartório não é, ele tem apenas uma delegação. Ele é alguém que é um particular em colaboração com o poder público. Ele é agente público? Ele é agente público, mas de que tipo? Agente delegado. Ele age em nome próprio, né? Ele lá escreve, atesta as coisas que ele toma conhecimento e por conta e risco, não tem salário, não tem olerite. Diferente dos agentes administrativos, um procurador, um delegado que tem um olerite, né? Essas pessoas recebem muito bem normalmente, mas podem receber mal também, né? É uma situação de conta e risco mesmo, a situação dos agentes delegados. E por último, nós temos os agentes credenciados, que são os particulares que recebem uma incumbência específica para representar a administração. Olha só a palavra, eles estão aí para representar a administração, por isso agentes credenciados. Receber uma credencial para uma situação específica representar a administração. Um exemplo bem comum aqui é o que acontece quando numa dada cidade, numa dada localidade, não tem defensor público. Acontece muito isso, não tem defensor público. Aí uma pessoa carente precisa de um advogado, o que faz o juiz? E aí tem convênio com a OAB e por aí vai. O juiz indica um advogado particular para, em nome do Estado, defender aquela pessoa. Porque o Estado deveria estar provendo aquela defesa por meio de um defensor público, mas nem sempre existe. Esse advogado que é particular, quando está defendendo alguém, representando o Estado ali, ele é um agente público, hein? De que tipo? Vamos voltar para a tela. Ele é um agente público do tipo credenciado. Ele tem uma incumbência específica só para aquela representação ali, e ele vai atuar em nome da administração que deveria estar atuando para defender a pessoa carente.